Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho. Estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, os versículos de 1 a 6. E a passagem nos diz assim: Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe podiam replicar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos, queridos irmãos e irmãs, nesse trecho do Evangelho de São Lucas, Jesus mais uma vez questionando a atitude, o comportamento dos fariseus, dos doutores da lei. Vemos já em algumas outras passagens do Evangelho, Jesus sendo questionado pelos fariseus e também questionando aos fariseus sobre a realidade do sábado para o judeu. Que era uma lei, que era um mandamento onde, especialmente no dia do sábado, o judeu ele tinha que se limitar de muitas ocupações. Era uma exigência da lei. Ele era impedido de exercer, de fazer muitas coisas. E como cumprimento do mandamento da lei, então assim era a atitude do judeu para com muitas observâncias. E vemos que em algumas situações, talvez até mesmo seja a mesma atitude desses fariseus aqui, no capítulo 14, aonde em alguns momentos os fariseus fazem um convite para Jesus, mas com segundas intenções. Em uma outra passagem do Evangelho vai dizer que alguns deles perguntavam algumas coisas para Jesus com a intenção de prová-lo, com a intenção de tentar pegar ele em alguma coisa, em alguma fala dele. E vemos aqui Jesus sendo convidado para um almoço, para uma refeição. É interessante a gente perceber, irmãos e irmãs, que o versículo vai dizer que Jesus aceita o convite e quando lá ele está, Jesus percebe que muitos doutores da lei começam a observar ele. Não sei se você, meu irmão, minha irmã, desculpa até eu usar abrir esses parênteses aqui para tomar esse trechinho desse versículo. A atitude dos doutores da lei que ficavam ali, vamos dizer, observando o que Jesus estava fazendo ou o que ele iria fazer. É interessante a gente perceber que muitas vezes a gente pode se sentir, vamos dizer assim, incomodado, com o olhar, muitas vezes, das pessoas ao nosso redor, e principalmente do contexto religioso, talvez não é porque sermos igreja que talvez a gente não passou ou não experimente isso, Talvez você vai me entender o que eu quero dizer. Jesus reprova a atitude dos fariseus porque Jesus percebia que essa atitude deles de observar a ele era uma atitude de julgamento. Em algumas situações, pode até mesmo ser uma atitude de preconceito, ao ficar ali olhando a pessoa ou em determinadas situações. E veja que isso se torna muitas vezes até mais grave, essa atitude de pré-julgamento, de preconceito, ainda que seja simplesmente no olhar
sim, principalmente isso vem na atitude de quem está à frente, de um líder, né, de um pastor. Veja que esse era o grande questionamento e da crítica que Jesus fazia aos pastores do seu tempo, aos fariseus, aos doutores da lei, né? Por isso é que Jesus, de uma certa forma, atraía muitos discípulos, vamos dizer assim, porque as pessoas percebiam, acima de tudo, um olhar de compaixão, um olhar de compreensão, um olhar de misericórdia, né? Jesus olhava de uma maneira diferente para as pessoas. E, infelizmente, Jesus não percebia essa mesma atitude na liderança do seu tempo, né? Dos fariseus e dos doutores da lei. Então nós percebemos ali que Jesus já se sente um pouco incomodado com isso. E ele percebe que no meio daquela refeição há uma pessoa que tem uma enfermidade, né? Ali vai dizer de um hidrópico. Era um homem que tinha excesso de líquidos no corpo, né? E que por conta disso, muitas vezes esse excesso de líquidos causava inchaço, edemas, né, no corpo, em algumas partes do corpo. E então Jesus mais uma vez vai lançar essa pergunta, né, trazendo esse questionamento para os fariseus e para aquelas pessoas que estavam naquela refeição e para nós hoje, querido irmão, querida irmã, nesse minuto de bênção. Jesus pergunta se é permitido ou não curar uma pessoa. Podemos tirar aqui o verbo, né, curar, um ato de fazer algo para uma pessoa e traduzir isso pela caridade. É como se Jesus dissesse assim, olha, né, na nossa lei, na vossa lei de judeu, do judaísmo, é permitido ou não fazer o bem. E veja que este, querido irmão, querida irmã, é o cerne do evangelho deste dia. Jesus, quando ele vai dizer numa outra passagem, né, do evangelho, né, que ele não veio para mudar a lei, que ele veio dar pleno cumprimento a ela. É justamente o que Jesus vai criticar da atitude do judaísmo, da religião judaica, que muitas vezes não percebia que na observância de maneira até mesmo exacerbada e exagerada da lei, se perdia o real sentido dessa mesma lei. Ou seja, a lei muitas vezes era feita de uma maneira legalista, apenas de uma maneira formal. Ou seja, o espírito da lei já tinha se perdido há muito tempo. E que por conta disso, essa própria lei já não transformava a vida das pessoas. Por isso é que Jesus questiona, né, dos fariseus, dizendo para eles, né, se vocês veem ali um animal e vocês, né, que precisa de ajuda, que precisa de cuidado, vocês não vão fazer isso, mesmo que seja num dia de sábado. Veja aí o sentido, né, o espírito da lei, né? Vocês vão deixar aquele animal perecer, vocês vão deixar aquela pessoa morrer, vocês vão deixar de simplesmente, na observância de maneira errada dessa lei, deixar de ter o pleno sentido dela. Por isso é que hoje, queridos irmãos e irmãs, nesse minuto de bênção também nós hoje podemos trazer para os nossos dias. Será que nós muitas vezes podemos não correr o risco de viver a nossa religião, a vivência da nossa fé da mesma forma? Ou seja, viver apenas pelo cumprimento dela, de uma maneira moralista, de uma maneira legalista, né? Apenas como preceito, mas isso não muda a nossa vida, não transforma a nossa vida. Talvez quantos de nós, na verdade, irmãos e irmãs, podemos, da mesma forma hoje, viver a mesma realidade, viver uma religião sem amor, viver um mandamento da lei de Deus e da palavra de Deus sem o espírito dela. E é isso que Jesus reprova da atitude e do comportamento dos fariseus e dos doutores da lei. Que hoje, querido irmão, querida irmã, nós possamos, diante desta palavra, deixar com que o Espírito Santo nos renove, para que nós não caiamos na mesma atitude dos fariseus, viver uma religião sem amor, sem caridade, viver o mandamento da lei e da palavra de Deus sem o Espírito dela. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.